Olá, seja muito bem-vindo a mais um Estudo Central. Estamos hoje aqui para dar continuidade ao estudo do Evangelho de Marcos. Você tem nos acompanhado já durante as semanas anteriores. Hoje já é a sexta lição relacionada a esse Evangelho e eu te convido a estar conosco durante o período do vídeo, mas também convido a você a compartilhar esse vídeo com seus amigos. Não sei se você já nos segue, se você já deixou aí o seu joinha, se não fez isso ainda dá tempo e também dá tempo de compartilhar para que outros possam ouvir falar um pouquinho mais a respeito do amor de Jesus. Antes de darmos início ao estudo mesmo da lição, eu gostaria de lembrá-los a um projeto que há na nossa igreja, que é o projeto Maná, onde você faz a assinatura da lição da Escola Sabatina. Então, este manual que nós usamos aqui no Estudo Central, e você pode ter o seu através do site da Casa Publicadora Brasileira. Você consegue encomendar através desse site e dessa forma receber a lição na sua casa para poder estudar um pouquinho mais e acompanhar também o nosso estudo aqui. E gostaria também de mandar um abraço para aquelas pessoas que estão sempre junto conosco, que nos acompanham, que comentam em nosso canal. A Maria de Lourdes Dalla fala conosco de Brusque, Santa Catarina. O Rubens Albuquerque nos acompanha de Uruara, no Pará. A Ana Cláudia Amorim, de Petrópolis, Rio de Janeiro. A Mércia Pereira, de Igaraçu, no Pernambuco. A Hélida Araújo, Salvador, Bahia. E o Isaías Mazive, que nos acompanha de Moçambique. Sejam todos muito bem-vindos, continue conosco e, como eu já falei, não esqueça de compartilhar essa palavra, essa mensagem com as demais pessoas. E para estudarmos aqui a respeito da lição número 6, que tem como título De Dentro para Fora, nós temos aqui dois pastores de peso aqui para conversar conosco a respeito do Evangelho de Marcos. Primeiramente, pastor Osmar, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Olá, Dani, é um prazer mais uma vez estar gravando e estar com você nesse programa. Muito obrigado pelo convite. E você que está conosco aí, que bom saber que podemos contar com sua audiência. Não deixe de compartilhar esse link com o maior número de pessoas e que possamos aproveitar ao máximo da palavra de Deus nesse nosso estudo. Seja bem-vindo. Amém. E temos também o pastor Michelson. Pastor Michelson é editor, na Casa Publicadora Brasileira, autor de vários materiais. Seja muito bem-vindo, sinta-se bem aqui conosco. Obrigado, Dani, pastor Osmar, prazer estar com vocês e com os amigos também, para abrirmos a palavra de Deus e recebermos essa mensagem, esse alimento para hoje. Amém. Pastor Osmar, você pode orar, por favor? Com certeza, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado condição de estudá-la e aprofundar o nosso entendimento acerca desses assuntos tão maravilhosos. Fique conosco, nos auxilie, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a sexta lição do nosso estudo tem como título, como eu já falei, De Dentro para Fora. E assim como os outros capítulos, as outras semanas que estudamos outros capítulos do Evangelho, a gente vai ver o Jesus de ação, Jesus participando, realizando milagres, mas ainda assim com os fariseus ali em cima, tentando provocar, tirar contradições ali de Jesus, fazer com que ele errasse nas colocações. E o verso que a gente tem hoje aqui, no capítulo 7, diz assim: não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que o contamina. Essa passagem, ela acaba despertando a questão da alimentação, de colocar que Jesus estaria liberando a alimentação dos animais impuros, Mas não é isso que essa passagem quer dizer. Então, para iniciarmos, para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, como que a gente pode ler este verso e entender qual é a real mensagem que ele quer nos passar? Bem, Michelson, a Dani, você que está conectado conosco, acho que antes de nós entrarmos no assunto próprio da lição, é bom a gente contextualizar essa lição. Por que é que havia essa diferença? Alguém me perguntou, tem umas 2 semanas, por que é que o Antigo Testamento parece algumas vezes chocar com o Novo Testamento? Parece que são dois deuses diferentes e costumes diferentes, etc. É porque entre o Antigo Testamento, que termina com Malaquias, e o Novo Testamento, que vai começar com o primeiro profeta, que é João Batista, nós temos 450 anos
que é o período intertestamentário, que alguns chamam de silêncio de Deus. É quando não há profeta, e profeta no hebraico é boca de Deus. Então, como não há profeta, Deus não fala. Nesses 450 anos é que vão aparecer essas pessoas aqui chamadas de fariseus, ou saduceus também, e que vão se autodenominar oráculos da fé. Eles vão se apropriar de uma nova religião, ou da religião, vão fazer círculos protetivos para a Torá. Você vai ter o Talmud, você vai ter o Mishnah, que nada mais são do que conjuntos de regras que se tornariam tradições. Então, sem perceber, essas pessoas se distanciaram da Torá, se distanciaram da lei dos profetas e criaram uma religião adaptada de acordo com o que eles pensavam ser, que se tornaria a religião do comportamento. Quando Jesus vem, aí Jesus já vem trazendo a mesma sequência de Moisés e os profetas, que para eles já é estranha. E aí eles têm esse choque com Cristo, né? E aí nós vamos ter todas as dificuldades enfrentadas aqui na lição que nós estamos estudando hoje, dessas tradições humanas, que na verdade não tinham nada a ver, eram adaptações das verdadeiras que Deus deu a Moisés e aos profetas. Então tudo isso se trata, na verdade, dessas controvérsias entre as tradições humanas e o Evangelho de Cristo mesmo, né? E aí nós temos a questão da alimentação, por exemplo. No caso desse verso especificamente aqui, Marcos 7,15, né? Ele usado fora de contexto pode trazer pelo menos duas conclusões errôneas. Crianças que leem ficariam felizes, não preciso mais lavar a mão para comer, já posso comer diretamente ali, né? Alguns, a gente às vezes leva um tempinho para educá-los no sentido da higiene, né? Tá, não precisa mais lavar a mão, né? Pode comer do jeito que vier da rua. E outra conclusão errônea é a de que não importa o que eu coma, né? Eu já perguntei para alguns que advogam essa ideia, você pode então usar veneno? Ingerir veneno? Você pode fumar? Você pode usar drogas? Não, aí não posso. Mas não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim aquilo que sai dela, né? Então, na verdade, é importante que nós leiamos todo o contexto. Sempre, né? Ler os versos que antecedem um verso específico, ler os versos posteriores, se preciso, ler um capítulo inteiro, o livro todo ou até a Bíblia, para você entender o contexto de um texto que, fora de contexto, pode gerar, como se diz, né, um pretexto, né? Um pretexto para muitas coisas. Quando a gente estuda esse texto aqui no seu devido contexto, a gente percebe que Jesus estava lidando com aquelas tradições humanas inventadas, né? Era questão de ritualismos vazios, né? Não tinha nem que ver com lavar a mão por questões de higiene. Era um ritual mesmo, né? E como os discípulos não praticaram naquele momento esse tipo de ritualismo, eles ficaram indignados com os discípulos. Olha, os teus discípulos que fazem? Eles estavam querendo condenar os discípulos por não lavarem as mãos ritualmente, como eles achavam que deveria ser feito, e, no entanto, estavam ali julgando Jesus. Finalmente iriam concordar com a morte de Jesus, queriam condenar Jesus. Veja, compare, vamos colocar assim, num grau de pior e melhor, né? Ou pior e menos pior, né? O que é pior? Você estar ali com um pensamento de condenação, de crítica, de maledicência, ou esquecer de lavar a mão se fosse o caso. Então, era uma hipocrisia tremenda, e Jesus denuncia isso, né? Ao dizer que o que sai da boca é pior, porque pode sair dali palavras ferinas, palavras que vão destruir pessoas, causar mal. Então, esse é o contexto devido aqui do texto. E Michel, quando eles são questionados acerca da veracidade, de onde vocês tiraram isso? Eles não vão dizer, como Jesus sempre fala, de Moisés e os profetas, né? Que é a Bíblia, o Antigo Testamento. Ele não vai usar essa fonte, ele vai dizer, não, a tradição diz isso. Os antigos dizem isso. E isso é interessante para você que está nos assistindo, que faz parte de um grupo religioso onde a Bíblia não é usada. Não, porque o pastor disse isso. Não, porque os escritos de nossa igreja, as regras são assim. Mas qual o fundamento bíblico dessas verdades que você está defendendo e praticando? Então Jesus questiona isso, porque o coração de vocês está mais sujo do que a mão deles. Pastor, outra coisa interessante é que assim, nem toda tradição é ruim, né? Há boas tradições, há tradições da cultura, de família, mas se uma tradição ela vai de encontro à palavra de Deus, ela se choca, ela contraria, aí essa tradição tem que ser abandonada, né? Atos 5:29, né? Pedro diz, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E como o senhor disse aí, tem, infelizmente, há igrejas, né, denominações, que muitas vezes colocam, há uma especificamente, né, que coloca a tradição em pé de igualdade com a Bíblia.
E isso, pela atitude de Jesus, como veremos aqui ao longo do estudo, é equivocado. É errado. A tradição tem que ser subordinada à Bíblia, sempre. E a ênfase no comer é mais dada aos pés do que às mãos. Não sei se você já percebeu. Os discípulos lavavam os pés, o judeu lavava o pé para comer. Porque é uma questão... não haviam mesas, como são descritas em vários quadros, as pessoas se reclinavam. Quase deitadas, né? Reclinavam sobre a mesa e colocavam o cotovelo, os pés ficavam para fora. Então imagina um dia de chuva, ou a pessoa que veio de longe com a sandália aberta, os pés sujos, os pés para fora. Então, por questão de higiene também, as pessoas lavavam os pés antes de comer. Então, Jesus questiona, ele diz, não, mas os antigos falavam assim. Então, aqui a gente pode concluir nesse início que Jesus colocava muito mais importante seguir os mandamentos de Deus do que essas tradições, como vocês acabaram de colocar, né? E isso já nos leva à próxima parte aqui, seria a lição de segunda-feira, que fala essa questão de que é mais importante ter o coração puro, por isso que das coisas que saem de dentro, do que as mãos estarem puras e esses rituais, né? Mas esses rituais eram normais naquela época, como já foi falado, de lavar os pés e tudo mais, mas eles colocavam isso como o mais importante de tudo. E Jesus, mais uma vez, vem trazer a questão de que o relacionar-se com as pessoas, o atender aqueles que são necessitados era muito mais importante. Mas, às vezes, a gente, no dia a dia, acaba agindo dessa forma também, seguindo os rituais e colocando isso como mais importante. Como que a gente pode... nos dias de hoje mesmo, deixar esse tipo de situação de lado para parecer mais com Jesus, para agir de uma forma mais parecida como Jesus agia. Eu entendo que e vejo isso na vida de Jesus, que a salvação das pessoas sempre foi o aspecto mais importante. Vamos trazer aqui um outro exemplo que a lição não menciona, mas da mulher no poço de Jacó, né? Era uma samaritana, era uma mulher, na cultura local, nos costumes deles lá, um homem falar com uma mulher em público, desacompanhada do marido, pior ainda, não era aceitável. E uma samaritana, havia ali uma rusga, né, um preconceito de um povo em relação ao outro, e Jesus ele quebra esses digamos assim, paradigmas, né, esses aspectos culturais negativos, porque a salvação dela era mais importante. Então ele, como homem e como judeu, dirige a palavra àquela mulher lá no poço de Jacó. E, inclusive, fez de tudo para estar lá naquele momento. Já estava na agenda de Jesus, encontrar aquela mulher naquele horário, naquele local, né? Então a gente percebe que, para Deus, obviamente, que o que mais importa sempre é a salvação das pessoas. Que as regras, mesmo que positivas, né, que no caso aqui eram negativas, mas que as regras, que as tradições não nos impeçam de chegar às pessoas e procurar a salvação delas. E numa jornada, se você se desvia 1 grau dessa jornada, da sua rota, 1 grau no começo não parece nada, só 1 grau. Só que depois de 20 quilômetros já são metros. Então, foi isso que aconteceu com o fariseu. Ele tinha uma jornada a seguir, que era Moisés e os profetas, mas eles, não creio que de maneira consciente, eu acho que eles, com o desejo de fazer a vontade de Deus, que muitos que estão me assistindo aí também têm esse desejo, mas se desviaram 1 grau e agora, anos depois, já estão metros distantes da palavra. Eles criaram leis que não eram aprovadas pela Bíblia, eram só frutos do conhecimento da cabeça deles, o que eles achavam. Então eles criaram a religião do comportamento. E muitos de nós tendemos a ficar nesse tipo de religião, da religião do comportamento, e nos esquecemos da religião do relacionamento. Por isso que você chega em João 5,39, Jesus confronta e diz assim: vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, mas são elas que dão testemunho de mim. E no verso 40 ele diz: eu cheguei, estou aqui, e vocês não querem vir a mim. Então, vocês se desvirtuaram. Então, aqui o mais importante é entender que eu preciso ter não um comportamento perante a sociedade ou perante Deus, eu preciso me relacionar com Ele, porque senão o meu coração será um coração tóxico. Jesus estava dizendo, em outras palavras, vocês andam direitinho, estão limpos, mas vocês são pessoas tóxicas. Tem um detalhe que é importante enfatizar, que geralmente quando fala fariseu a gente já pensa que eram todos maus, né?
Não é o caso. Havia fariseus que queriam fazer o que é certo, queriam seguir a vontade de Deus, eram zelosos, tanto que houve fariseus que aceitaram Jesus, né? A gente sabe de 2, pelo menos assim, famosos, Nicodemos, José de Arimateia, o próprio Paulo, né? Eram fariseus. E eles até tinham um motivo para esse exagero todo, porque haviam vindo do cativeiro, de experiências de cativeiro, porque tinham sido frouxos com a lei de Deus, não guardavam o sábado, não cuidavam dos necessitados, todas aquelas condenações que a gente vê os profetas do Antigo Testamento fazendo contra o povo que tinha se afastado da vontade de Deus. Aí, com medo de um possível novo cativeiro, eles vão para o outro extremo. E os perigos são esses extremos, para nós também. Ou o perigo do liberalismo total, de, tanto faz, né? Nada a ver, siga o seu coração, faça o que te faz feliz, né? Essas coisas. Ou tender para o outro lado desse espectro, né? Que é o de enfatizar demais as regras, as normas, que era o caso dos fariseus. Estavam querendo proteger a palavra, proteger a voz profética, querendo proteger os mandamentos e criaram centenas de mandamentos que não tinham mais relação nem com os mandamentos. É o que acontece com o sábado. Quando Jesus vem, para eleitores desavisados, parece que Jesus estava quebrando o sábado. Aí ele curou no sábado, ele comeu no sábado. Mas onde é que está escrito na Bíblia que é pecado curar no sábado e se alimentar no sábado? Né? Quebrou regras que os fariseus haviam criado para proteger o sábado, mas que haviam tornado o sábado enfadonho, difícil, impossível de ser guardado. Então é importante também saber disso, para também não condenarmos totalmente todos os fariseus como se fossem pessoas do mal, né? Alguns, realmente, né, os que tinham ali ligação com o poder, Anás, Caifás, que se enciumaram com a liderança de Jesus, esses alimentaram realmente o mal no coração. Mas havia fariseus, como o próprio mestre lá, Gamaliel, né, que a gente vê ser um homem justo também. Né? Então a gente pode entender que essas atitudes que acabavam contaminando, as atitudes eram consequências de um coração contaminado, né? Não aquilo que entrava, o alimento vai para a parte digestiva, não tem uma relação com o coração, né? Depois de um tempo eles entenderam isso daí. Então aquilo que vem de dentro, que vem do coração, quando ele está contaminado, quando a gente se coloca nesses extremos, né, que o pastor mencionou, isso que na verdade que contamina o homem, né? Não aquilo que ele usa como um alimento, né? Bom, seguindo um pouquinho aqui, a gente vai entrar numa história de um milagre, né? As migalhas para os cachorrinhos. Eu posso fazer um comentário ainda a respeito da parte de domingo, né? Porque depois a gente já vai sair desse assunto de tradição versus mandamentos. Só para destacar aqui que Marcos 7, verso 9, Jesus diz assim: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição, pois Moisés disse, honre seu pai e sua mãe. E quem maldisser seu pai e sua mãe será punido de morte. Veja, ao contrário do que alguns pensam, Jesus estava enaltecendo a lei de Deus. Porque onde é que está escrito honra teu pai e tua mãe? Nos 10 mandamentos. Então a questão aqui não era invalidar a lei, invalidar as normas dietéticas do Antigo Testamento ou os mandamentos. Pelo contrário, como você mesmo destacou, né? O assunto não é digestivo, o assunto é do coração, né? É por outra via. E a gente tem que reconhecer que Jesus, ele, em lugar de minimizar a lei, ele enaltece a lei. Mas ele tenta mostrar com as pessoas que a tradição estava invalidando a lei. A mesma coisa vai acontecer em Marcos, em Mateus 19, quando ele fala com o jovem rico. O rico pergunta, o que devo fazer para ser salvo? Jesus enaltece a lei. E aí ele pergunta, quais mandamentos? E Jesus não diz somente 2. Jesus vai pegar a segunda tábua da lei e vai falar, honrar teu pai e tua mãe novamente, dele, né? Que era o problema dele, era o amor horizontal, não era o vertical da primeira lei. Porque a primeira lei, a primeira tábua da lei, ela diz respeito ao amor vertical, a segunda horizontal. E aí Jesus enaltece toda a lei novamente, como fez em Marcos. Então Jesus não veio, como diz Mateus 5, 17, eu não vim destruir a lei aos profetas, é assim que eles chamam o Antigo Testamento, lei e profetas. Ele veio para cumprir a vontade de Deus que ele mesmo escreveu. Né? Bom, então vamos chegando nessa parte do milagre, né? Nosso tempo também vai seguindo ali. Tem os cachorrinhos. Isso, dos cachorrinhos, né? Que lição, primeiro, o que aconteceu ali, né? Já vou pedir para ir direto. O que aconteceu? Explica para a gente a história e o que isso significava. Uma coisa interessante, Jesus diz assim, diz a mulher, né? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O ministério de Cristo aparentemente parece ter sido assim no mundo todo, né? Mas foi bem local. Ele nunca saiu da Judéia, da Galileia, nunca saiu dali. Ele ia nas fronteiras e voltava ali.
Ele nunca ultrapassou a fronteira. E ele vai na fronteira porque ele tinha uma agenda, ele queria alguém ali. Que era aquela mãe desesperada que vai ultrapassar a fronteira, é interessante isso. Ela é que vem em busca dele. E a conversa de Jesus ali não é com ela. Na minha visão, quando eu leio esse texto, a conversa não é com ela. Jesus quer ensinar os discípulos que não se faz acepção de pessoas. Então, quando ela clama e ele não atende, os discípulos questionam, pedem para que ela seja despedida, mas Jesus diz, não, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ela vê que ele não vai atendê-la, então ela intensifica, né? Eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Então, quando ela percebe que ela não vai atender, que ele não vai atender, então ela clama, mas os cachorrinhos comem. Aí, quando ela rebate, Jesus diz assim, ó mulher, grande é a tua fé. Ou seja, mulher, eu não estou falando com você. É porque para esses que estão aqui comigo, você é pior que um cachorro. Você, que ele deu aos discípulos, né? Eu estou ensinando-os a não ter preconceito, mas a sua filha já está curada. Tem dois detalhes também que aparecem, né, no texto, quando a gente analisa mais profundamente, e que com certeza encorajaram a mulher a persistir. Jesus diz assim, primeiro aos filhos. Opa, se é primeiro tem segundo, né? Uhum. Tem terceiro, tem quarto. Uhum. Vai atender então, outros. Vai atender outros. E quando Jesus usa a palavra cachorrinho, no original, no grego, a palavra não é diminutivo de cachorro. Um coitado, um vira-lata, né? Um guaipeca, como dizia na minha terra lá, né? Um jaguara. Não, é o cachorrinho que vivia dentro da casa e que, do dono, né? do pai ali, da família, e que se alimentava com os restinhos de comida que caíam ali. Né? Nós temos 2 cachorrinhas lá em casa e ela já sabe, na hora da refeição, e a gente fica tocado, porque elas ficam ali perto assim, ó, aquela carinha de coitadinhas, mas né? hoje só come ração, não pode dar Mas aí a gente acaba dando uma migalhinha, um beliscadinho, né? Porque ninguém aguenta, né? Aquela carinha. Então, é nesse sentido de carinho, né? É o cachorrinho que ficava perto da mesa pedindo comidinha. E ele recebe. Então, a mulher se sente encorajada porque nas palavras de Cristo não estava rispidez, não estava sai para lá porque eu só sou do meu povo, né? Não, é para todos. E a lição foi objetiva para os discípulos, que depois vão pregar aos gentios. Né, vão entender, então a mensagem não é só para esse povo, só para os judeus, né? Ela é também para os cachorrinhos, né, que estão ali esperando também o pão da vida. Então é uma história muito bonita, né? Jesus ressalta a fé da mulher, exatamente, né? Porque ensina os discípulos, mas a fé demonstrada por pessoas que não eram ali dos seus seguidores, do seu povo, também fica evidenciado nessa história, né? Temos mais um milagre aqui, que é a cura do surdo e gago. Lá, continuando em Marcos, finzinho do capítulo 7 de Marcos, a gente vê Jesus curando, né, um surdo, colocando a mão no ouvido e depois fazendo ali a saliva na boca, né, para ele deixar de ser gago, na língua. Como que a gente pode entender essa história, que importância ela teve aqui, o porquê que ela está nesse contexto? Ele era gago porque não ouvia bem, né? Então ele não conseguia reproduzir o som, né? Porque ele não ouvia. E Jesus, mais uma vez, vai se utilizar de uma coisa que ele não precisa, né? Assim como Ezequias precisou usar a pasta de figo, Jesus não precisava usar saliva, Jesus não precisava usar o barro para curar o cego de nascença, né? Mas isso aqui também é importante, porque muitas pessoas estão num processo de cura, estão usando medicamento e dizem, não, usar medicamento é falta de fé. Isso aqui é uma parêntese que eu quero abrir. Se você for diagnosticado, está fazendo um tratamento, seja ele qual for, e foi lhe receitado algum tipo de medicamento, utilize, porque Deus cura também dessa forma, né? Então Jesus vai tocar no ouvido dele e vai aplicar saliva à sua língua, como aplicou aos olhos do cego. Fez para o cego novos olhos e fez para esse homem uma nova língua. Por que Jesus fez isso? Jesus estava ali e ele murmura, né? No intervalo, assim, quando ele chama a parte, ele murmura. E a pessoa é curada, fazendo uma referência aos que estavam ali e eram surdos também. Porque o pior surdo que tem é aquele que não quer ouvir. Né? Então estavam ali os fariseus, estavam sempre presentes e não queriam ouvir. Mas ali estava um homem que queria ouvir e não podia. Muitos podem e não querem. Né? Isso aqui é muito interessante, esse milagre aqui que Jesus operou. No meio desse milagre, tem um comentário aqui na lição de que Jesus suspirou.
né? Queria que o pastor colocasse um pouquinho mais o que significa, por que Jesus teve essa parada, esse suspiro no meio dessa situação. Mesmo, né? Que aparece no texto, mas não é por acaso, né? Nunca é por acaso, né? Outra coisa também que antes de falar do suspiro de Jesus, como a Bíblia mostra modalidades de cura. Em algumas circunstâncias, Jesus fala de longe, a quilômetros, a pessoa é curada. No caso da mulher que acabamos de mencionar, né? Jesus não foi lá, mas a filha foi curada, né? E teve outros casos assim, mas teve outros que ele tocou. Teve um caso em que ele fez barro, lodo, com a saliva e aplicou no olho do cego. Aqui ele usou só a saliva. Eu vejo aqui uma atitude própria do Criador, até, né? Se podemos, assim, quem sabe, extrapolar um pouco, né? Será que lá em Gênesis 1, quando Deus cria Adão, ele não modelou aquela forma com saliva e barro, e lodo, e pó da terra, como diz a Bíblia, né? E depois sopra o fôlego de vida? Não sei. Mas eu vejo lá no caso do cego, com o barro, quase que uma recriação mesmo, né? O mesmo Criador recriando aqui. E aqui ele também fazendo esse milagre de curar um órgão que ele havia curado perfeitamente no passado, mas que agora estava defeituoso. Então ele ajusta, ele corrige, ele conserta. E o suspiro, eu vou deixar que a própria Ellen White responda, né? Tem um texto aqui interessante no Desejar Tuas Nações, página 320, que ela diz assim, ó: Jesus suspirou ao pensar nos ouvidos que não se abriam à verdade e nas línguas que se recusavam a reconhecê-lo como Redentor, como disse o pastor Osmar, né? Pessoas que não queriam ouvir. Um queria e foi curado. Os outros não queriam. E quando você não quer, não há nenhum milagre que possa ser feito, né? Porque a gente tem que ter escolher de forma livre-arbítrio, aquilo que nós queremos que Deus faça conosco, né? Então eu tenho que querer. E a lição termina dizendo assim, ó: você recebeu dons de ouvir e falar. O que tem feito com eles? Para honrar a Deus e abençoar as pessoas, né? Então pensemos nisso, né? Mostra, né, para nós hoje em dia que estamos ouvindo, não temos problemas, defeitos, mas muitas vezes a gente não quer ouvir também. E para encerrarmos, nós temos só mais alguns minutos. Tem uma última história aqui do fermento dos fariseus, né? A atitude dos fariseus decepcionou a Jesus, que está relacionado com o pecado, contra o Espírito Santo. Vamos concluir com essa parte aqui da lição. A Bíblia chama de fermento dos fariseus. Aqui é a questão da incredulidade. Porque Jesus já havia feito tantos milagres, eles pedem mais um sinal. Quando Jesus está na cruz para morrer, eles pedem de novo: você não é o Filho de Deus? Se não é. Satanás vai enfatizar isso em Lucas 4, na tentação. Se tu és, vai pedir milagre e tal. Então, o milagre, diz Coríntios 14, ele é para o incrédulo. Então, se tem algum crente me assistindo, esperando ver uma mão na parede, esperando ver uma luz piscando, esperando ver alguém ser curado para acreditar, colocando sempre Deus à prova, você não crê. Então, Jesus estava ali, já se aproximando do fim do seu ministério, e ele está vendo que não só os fariseus, porque é decepcionante, quando ele entra no barco, os discípulos estão reclamando pelo pão. Aí Jesus aproveita o pão e diz assim: o que é que está acontecendo com vocês? Né? Vocês não viram o que eu fiz? Ele relembra o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Quer dizer que vocês estão comigo e vão passar fome. Quantos cestos sobraram de pão? Quantos cestos sobraram de peixe? E vocês estão aí esperando que eu faça o quê? Que eu multiplique esse pão aqui de novo no barco? Então, a grande dificuldade aqui desse fermento que o fariseu vai utilizar, Herodes também vai se valer disso. Quando ele é julgado, quando ele julga Jesus, ele pede que Jesus faça um milagre, faça um milagre, faça um milagre. E Jesus não faz esse milagre e diz: olha, cuidado, vocês estão incorrendo nesse mesmo fermento aí de incredulidade, de uma vida de comportamento e não de relacionamento. Vocês não me conhecem. Mais à frente, em outro texto, Jesus vai dizer à multidão: vocês me seguem por causa do pão que eu te dou. Aí Pedro vai dizer: duro é esse discurso, quem pode suportar? Porque Jesus foi muito duro. Vocês não sabem quem eu sou ainda, vocês não entenderam. Vocês estão buscando a minha mão, mas não querem saber da minha face. Então esse fermento dos fariseus, que no começo da nossa lição, eles criaram uma religião do comportamento, agora estavam impedindo que as pessoas se relacionassem com Cristo. Esse é o grande perigo, né? É aquilo que se diz, né? Para quem crê, nenhuma evidência é necessária. Para quem não quer crer, um caminhão de evidências não será suficiente. Então, era a atitude deles, né? E quando o pecado contra o Espírito Santo é cometido, aí pronto, acabou. A pessoa está totalmente endurecida para a verdade, né?
E é interessante que o fermento ele é usado em algumas circunstâncias para indicar também pecado, né? Por quê? O fermento ele faz crescer, né? E uma vez que ele seja abrigado, o erro, o engano, o fermento dos fariseus e de Herodes, né? A mentira, o engano, o pecado, quando ele é acalentado no coração, ele é guardado, o pecado acariciado, ele não fica daquele tamanho. Ele vai se expandindo, tomando conta da vida, das áreas da vida, e quando a pessoa percebe ou nem percebe mais, está afundada no pecado. Então, a advertência é: nenhuma partícula de fermento de pecado deve haver em nossa vida, para que ele não se alastre e não estrague tudo, né? Ok. Chegamos ao final, né, de mais um estudo. Tem muita coisa ainda para ser falado, estudado, mas nosso tempo já se encerrou. Vou pedir que o pastor Michelson faça oração para que nós possamos encerrar o estudo dessa semana. Certo. E não deixar de perceber que tudo que Jesus falava era intencional, né? Que nós sejamos assim também, não desperdicemos palavras, né? Tenhamos essa intencionalidade de abençoar e de salvar as pessoas. Parábolas que ele contou há 2000 anos, até hoje estamos ensinando, né? Que coisa linda. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que tivemos de estudar a Tua Palavra, de relembrar essas palavras profundas, inspiradas de Jesus, que essas parábolas nos ajudem em nossa caminhada cristã. Abençoa os amigos que acompanharam esta nossa conversa aqui e os que vão depois também ser beneficiados e abençoados pela gravação, que Tu estejas ao lado de cada um deles. Nós oramos e Te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor Osmar. Obrigado, pastor Michelson. Obrigado também você que esteve conosco durante esse estudo, que você possa levar todas essas palavras do seu coração e estar conosco no próximo Estudo Central.